gratidão, Senhor, por mais um sábado na sua presença. Obrigado, Senhor, por cada um dos seus irmãos que estão aqui nesta manhã, Pai. Te buscando, querendo cada vez mais aprender da sua palavra, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, por cada representante familiar aqui. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Deus. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me diminuir neste momento, mas que o Senhor possa vir se engrandecer e que eu possa ser um instrumento, Senhor, nas suas mãos, para falar exatamente aquilo que o Senhor quer falar em nossas vidas e que possamos sair daqui cheios, Senhor, da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa mensagem, dessa manhã, é a crise. Vou falar um pouco sobre crise. Será que há crise para o povo de Deus? Com certeza. E essa frase é uma frase muito desgastada em nosso dicionário. Ouvimos muito falar sobre crise na economia, crise na moralidade, crise na política, crise na saúde e até mesmo crise na liderança. Para que nós possamos entender um pouco sobre a mensagem de hoje, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá em 2 Crônicas, no capítulo 28. Vamos falar um pouquinho sobre 3 reis. 2 Crônicas, no capítulo 28. 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. No versículo 3. Também queimou fúndidas a Baliares. Queimou incenso no vale de Beliom. Queimou seus próprios filhos, segundo a abominação dos gentios. E o Senhor que havia expulsado de diante dos filhos de Israel. E pulando lá para o versículo 22, diz assim: E no tempo de sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Esse é o primeiro rei que vamos falar um pouquinho sobre essa manhã. No reinado de Judá, havia 20 monarcas. O rei Acais, ele foi um dos reis mais fracos e corruptos. E teve 2 características principais no seu reinado. A primeira, apostasia religiosa. E a segunda, uma fraqueza diante do rei da Síria e Síria. Como a Bíblia mesmo mencionou, ele foi um rei corrupto, um rei que começou a adorar outros deuses, colocou incenso em toda Judá, ergueu altares em toda Jerusalém, ou seja, com as suas escolhas erradas, ele não apenas ficou em crise, mas ele colocou aquele povo todo em crise. Às vezes, com as nossas próprias escolhas erradas, né? Às vezes a gente acha que não vai ter consequência. Talvez não tenha consequência hoje, mas pode ter amanhã. E acaba refletindo também no nosso futuro. Aquele rei, ele teve uma péssima postura, ele foi um péssimo líder, foi um péssimo rei. Às vezes, como nós olhamos para a vida do rei Acais, nós vimos uma vida totalmente destruturada, quando ele não estava com Deus em seu coração. Às vezes nós escolhemos as nossas próprias vontades, ao invés de a gente simplesmente falar: Senhor, será que é da tua vontade? Será que é isso mesmo que é para mim? E às vezes a gente não espera a vontade de Deus, não espera a hora de Deus e fazemos tudo do nosso próprio jeito. Aí às vezes a gente acaba procurando e entrando numa profunda crise. Deus, ele não é surpreendido por nada, por crise, simplesmente nada. Mas nós, seres humanos, através de nossas escolhas erradas, nós nos afundamos em uma tremenda crise. E que se a gente vê que a nossa vida, ela precisa ser, a cada minuto, ser conduzida por Deus. Porque se a nossa vida não é conduzida por Deus, as nossas decisões vai apenas se afundando. E aí a gente vai acabar virando uma grande avalanche. E às vezes a gente acha: poxa, o inimigo está tentando me arruinar. Realmente ele quer arruinar a nossa vida. Mas as nossas próprias escolhas, nós buscamos isso às vezes com as nossas próprias mãos. Ao invés da gente buscar a Deus e pedir a Ele discernimento e sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Às vezes, quando nós aceitamos Jesus, nós pensamos que a nossa vida vai ser um mar de flores.
Mas aí não, é um início de muitas coisas, de muitas provações que vão acontecer na nossa vida. Só que se nós entendermos que se Deus está conduzindo a nossa vida, os desertos, as provações vão se tornar mais fáceis com Ele. Se nós estamos na presença de Deus, Ele sabe as nossas dores, Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe até onde o nosso limite chega. Às vezes nós passamos por situações que a gente fala, Senhor, eu não aguento. Mas se Ele colocou isso, é porque Ele sabe que você vai aguentar. E aí, o que você tem que fazer? Orar, jejuar, buscar a Deus intensamente. Porque ao invés da gente orar, a gente busca um outro recurso, que é a murmuração. E isso não vai levar a nada. Então, aqui falamos sobre um rei Acais. Um rei que não fez o que era reto aos olhos de Deus. Que fez ao contrário daquilo que era bom. E por causa das suas escolhas erradas, levou o povo a uma grande crise. E se nós olharmos na Bíblia, geralmente quando um rei, que ele segue os mandamentos do Senhor, quando ele morre, ele tem o seu túmulo lá separado juntamente com os outros reis. Agora já esse rei Acais, ele foi sepultado em um lugar qualquer, junto com outras pessoas. Ele não foi sepultado junto com os outros reis, porque ele não era merecedor daquilo, que não andava no caminho do Senhor. Agora eu gostaria que vocês fosse mais à frente, lá no capítulo 29. Vamos ver um outro rei. Vamos ver o reinado de Ezequias. No versículo 1. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Lá no versículo 2, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Por enquanto até aqui. Então, o rei Acais fez tudo o que era errado aos olhos do Senhor. E agora vem o filho de Acais e faz o que é reto aos olhos de Deus. Então, o Ezequias ele pegou um reinado completamente em crise, ou seja, não tinha dinheiro, não tinha aliança com ninguém, era um reinado completamente fracassado. Então, eu acredito que ele era um jovem também desacreditado pelos outros. Já viu aquele ditado? Filho de peixinho, peixinho é. Ou seja, ele tinha tudo para fazer o que era de errado, tudo que o seu pai fez, poder dar continuidade. Mas não, ele fez o que era reto. E aí, quando ele pega o reinado, ele faz uma coisa muito interessante. O reinado não tinha simplesmente nada. Mas a prioridade dele foi o quê? Colocar Deus em primeiro lugar. Então, lá no versículo 2, diz assim, no versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e reuniu na praça leste. Por enquanto até aí. Ou seja, Ezequias, ele tirou os incensos de toda Judá, ele tirou os altares que o pai dele tinha erguido, ele ergueu a casa do Senhor, ele abriu as portas da casa, e mais à frente, ele pede, junta todos os levitas e pede para que eles pudessem se santificar. Tirar tudo que era impuro de dentro da casa do Senhor, aquilo que o seu pai tinha acumulado lá dentro. É impossível a gente fazer uma aliança com Deus se a gente não se santificar. Nós precisamos nos santificar e colocar Deus em primeiro lugar. Ezequias, ele sabia a necessidade que estava acontecendo naquele reinado. Ele poderia muito bem se unir a outros reis, poderia muito bem fazer uma nova aliança. Mas, em primeiro lugar, ele colocou Deus em prioridade. Colocou Deus no centro de todas as coisas. E a pergunta vai: qual tem sido a prioridade na sua vida? Será que tem sido Deus? Será que tem sido seu esposo, sua filha? O que tem sido prioridade na sua vida? É algo que nós possamos nos analisar nesta manhã. Ezequias, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele era um jovem completamente compromissado com a palavra de Deus. E ele fez mais ainda. Ele juntou todo aquele povo, reuniu todo aquele povo e levou a adoração a Deus. A Páscoa não comemorava há muitos anos.
Ele começou a comemorar aquela Páscoa. Mas na Bíblia vai falar que ele começou a comemorar a Páscoa no mês depois, porque aquele povo não tinha se santificado ainda. Então aquele povo precisou se santificar primeiro, para depois comemorar a Páscoa. E com isso, depois da Páscoa, ele levou aquele povo à fidelidade com Deus, levar os seus dízimos, as suas ofertas para a casa de Deus. Isso tudo, ele começa a mostrar também a identidade daquele povo, que havia se perdido. Aquele povo já não adorava mais a Deus, vivia das suas próprias maneiras, seus próprios costumes. Mas ele não fez isso à força, não. Ele fez isso no intermédio de Deus. O Espírito Santo tocou na vida daquelas pessoas para que pudesse fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E aquele povo entendeu que o que eles estavam fazendo era do agrado de Deus. E lá no versículo 36 diz assim, no capítulo 29, e Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque a obra foi feita em pouco tempo. Ou seja, o reinado estava totalmente em crise. Entra o filho de Acais, faz toda a diferença. Tem compromisso com Deus. Não só ele, mas ele levou um povo a se render aos pés do Senhor. Às vezes nós estamos em um lar talvez atribulado, estamos em um local que às vezes a gente acha que aos nossos olhos as pessoas não vão entender a palavra de Deus, mas Deus nos usa, Deus nos capacita. Mas Deus, ele procura aquelas pessoas disponíveis, que queiram fazer a obra de Deus e a capacita. Que a cada dia da nossa vida, por mais que tenhamos diversidade, por mais que tenhamos dificuldade, que nós possamos orar a Deus, que nós possamos buscar Ele intensamente. Às vezes, você olha assim e diz, Senhor, não tem como, é impossível. O impossível talvez seja para você, mas nós temos um Deus do impossível. Amém. Mas você já reparou que às vezes, quando a sua vida, digamos que esteja tudo bem, você está ali entregando seus dízimos, suas ofertas, está indo no culto, está fazendo tudo que digamos que seja reto aos olhos do Senhor. Você acha que a sua vida está boa, mas é exatamente nesse momento que o inimigo ele quer tentar mexer na sua vida. Ele quer tentar te desestabilizar. Quer tentar te colocar dúvida na sua cabeça. Dizer que o seu Deus não é um Deus do impossível. Às vezes você está passando por uma situação e você fala, não, agora não. Agora eu não vou conseguir passar por essa provação. Por mais que a gente saiba que a gente tem um Deus todo-poderoso que pode cumprir todas as coisas na nossa vida. Basta a gente ser fiel a Deus a cada momento da nossa vida. E é nesse momento que o povo está fiel a Deus, cumprindo os seus mandamentos e entendendo a palavra de Deus, que aparece um outro rei. O nome desse rei é Senaqueribe. Esse rei, ele é o rei lá da Síria. Ele, simplesmente, ele pede impostos para os reinados ao redor. Ele estipula um valor. E se aquele reinado não se submeter ao que ele fala, ao que ele diz, simplesmente ele invade o reinado, mata todas aquelas pessoas que estão lá, pega suas cabeças e faz como um troféu. Para simplesmente as outras pessoas que estão por fora dizer, não, se eu não fiz o que ele mandou, é assim que vai ser dentro da minha casa, dentro da minha família. Então os reis se submetiam a fazer o que aquele rei Senaqueribe estava fazendo. Só que aí, esse Senaqueribe, ele foi tentar algo contra Jerusalém. Só que quem estava na frente de Jerusalém era o rei Ezequias. E o rei Ezequias, ele não quis fazer o que o rei Senaqueribe estava falando. Então ali já começam as afrontas. Ali já começa ele tentando intimidar o povo de Deus. Ele começa a afrontar o povo de Deus. Ele falou assim, será que vocês não sabem o que eu fiz com os outros povos? Será que o seu Deus vai livrar das minhas mãos? Ele tem dúvida do que o Deus de Israel iria fazer. E aquele povo lá do reinado de Ezequias,
ele começa a ficar com medo, porque ele sabe o que esse rei Senaqueribe seria capaz de fazer. E dali logo o Ezequias, ele começa a encorajar aquele povo, falar sobre Deus pelo aquele povo, a relembrar a forma que eles estavam antes e como eles estão agora. E aí aquele povo começa a entender isso e não ter medo das palavras do rei Senaqueribe. E mesmo assim, o rei Senaqueribe, ele continua afrontando aquele povo. E o rei Ezequias, ele não se intimida. E aí, o Ezequias, ele simplesmente ora a Deus. Quando as nossas orações, ela faz efeito. Se nós orássemos mais, nós iríamos entender muito mais do que Deus pode fazer na nossa vida. A nossa oração, ela tem poder. Às vezes nós oramos só em momentos de dificuldade, mas nas pequenas coisas nós também devemos orar. Pelas alegrias, pelo sorriso, como o irmão mesmo falou lá no início. Muitas pessoas não estão aqui, estão lá no leito de hospital. Queria poder estar em pé, queria poder sorrir, dar um abraço na sua família, mas não tem como. Mas graças a Deus, nós estamos aqui com saúde. Amém. E nós devemos orar pelos que não estão aqui. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso dever. E na dificuldade, é aí que a gente tem que se levantar e dizer, não, eu tenho Deus comigo e eu não vou me intimidar com isso. Pode ser o que for, pode passar o que for, mas eu sei que meu Deus está comigo. E o deserto vai se tornar mais fácil, porque Ele está comigo e conduzindo a minha vida. Quando a gente coloca as coisas de Deus na frente, a gente tem que entender algo, que Ele também vai cuidar das nossas coisas. Amém. Na Bíblia fala, buscai primeiro o quê? O seu reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Se você cuida do que é de Deus, Deus ele também cuida o que é seu. Então você não precisa se preocupar. Você tem que orar e agradecer a Deus tudo que Ele faz pela sua vida. Não só pelas grandes coisas, mas pelas pequenas coisas. Então, voltando para o texto, quando o rei Senaqueribe, ele decide afrontar aquele povo, ele vai lá pelo arraial em torno de Jerusalém, ele coloca todos os seus soldados ao redor, e ali ele fica planejando a forma que ele iria entrar em Jerusalém. E da mesma forma, Ezequias também usa suas estratégias. E ali o rei Senaqueribe, ele usa cartas para poder intimidar Ezequias. O inimigo ele também usa cartas para poder tentar nos intimidar. Ele tem as suas estratégias também. Ele envia cartas desfavoráveis. Ele envia depressão. Ele envia crise financeira. Ele envia crise financeira, crise familiar. Ele envia tudo que é ruim para poder tentar nos afrontar, para tentar diminuir a nossa fé. Mas a gente não tem que ter medo disso, porque Ele guarda aqueles que são fiéis. Amém. E nós devemos ser fiéis a Deus em qualquer momento da nossa vida. Então, quando o rei Senaqueribe ele tenta invadir aquele povo, o rei Ezequias ele ora. Mas vocês estão lembrados do início? Que o reinado de Ezequias não tinha nada. Não tinha aliança, não tinha soldados valentes fortes para poder lutar na batalha, estava totalmente em crise. Mas uma coisa importante ele tinha, era Deus. E só isso bastava, era mais do que suficiente. Não precisava de aliança com outro rei, não precisava de soldados valentes. Ele tinha Deus. E naquela noite que o rei Senaqueribe ele queria invadir aquele povo lá em Jerusalém, Jesus ele envia um anjo, vai lá no acampamento. E esse anjo, ele mata 185.000 soldados. Um anjo. E você ainda acha que a sua oração não tem poder? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver várias experiências, boas e ruins. As boas é para a gente seguir. As ruins é para a gente olhar e falar, não, aqui eu não posso fazer isso. E ainda mostra ainda a consequência. Então, mas o rei Senaqueribe, naquele momento, ele não morre. Ele volta
para os seus palácios, mas ele volta envergonhado, porque ele vê que há um Deus todo-poderoso, que há um Deus protegendo aquele reinado. E aquilo ele não tinha dúvida nenhuma. E quando ele volta para o seu reinado, e o que acontece com ele? O seu filho mata ele com a sua própria espada. Esse foi o fim dele. E aí, Ezequias? Em meio a isso tudo, em meio a essas dificuldades, Ezequias ele orou a Deus, buscou a Deus intensamente. Só que às vezes, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente simplesmente às vezes não ora. A gente não busca Deus da forma que nós devemos buscar. Às vezes nós vivemos uma vida simplesmente de aparências. Na igreja é uma coisa, lá fora eu sou outra. E nesse momento nós devemos nos posicionar com Deus. Se você é cristão, você tem que ter um posicionamento de um verdadeiro cristão. Se você sabe o que é certo, então você não vai fazer o que é errado, por mais que magoe o seu irmão. Mas você tem que fazer aquilo que Deus coloca no seu coração. A pergunta é, qual dessas cadeiras hoje você se encontra sentado? Na crise, no compromisso ou na aparência? A crise é algo que acontece com todo mundo. Você tem dificuldade, você tem crise financeira, crise na saúde, é normal. Mas isso aqui precisa ser algo temporário na sua vida. Porque você tem Deus. E Deus Todo-Poderoso. E você sabe o que Ele fala, Ele promete. Mas você tem que orar. E ser vigilante. A aparência é você saber não, quando tem que falar não. É o caráter. O caráter como cristão. O amor ao Evangelho. Quando você tem isso, você não vive uma vida de aparência. Você quer fazer algo para Deus. E você se torna uma vida de compromisso com Deus. E é essa cadeira que o Senhor deseja que nós sentamos. Deus sonda o nosso coração, Ele esquadrilha o nosso coração, Ele sabe as nossas intenções. Talvez estamos aqui nessa manhã com o coração triste, pensando em tantas coisas lá fora. Por mais que seja sábado, nós devemos descansar, orar pelos nossos irmãos. Mas estamos aqui talvez com uma mente orando ou pensando em alguém. E a gente acaba tirando o nosso foco um pouco de Deus. Não sei a forma que você chegou aqui nesta manhã. Mas o Deus, esse Deus vivo, Ele não deixa o seu filho desamparado. Ele ouve as nossas orações. E Ele está de braços abertos para nos ouvir. E Ele se alegra muito quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta para poder falar com Ele. Às vezes nós conversamos tanto, com os nossos melhores amigos, temos tanto papo, mas na hora de orar, a gente quase não ora, ora 2 minutinhos. Como está sendo a sua vida? Para você pensar e analisar, não precisa responder. Deus, Ele quer que nós possamos ter uma vida de comprometimento com Ele. Não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Mas Ele vai voltar. Amém, Senhor. Mas para isso a gente precisa se preparar para a volta dEle. Como? Buscando a palavra dEle, orando. Não somente por você, mas pelo seu irmão que está lá fora. A salvação, ela é individual. Mas você tem o dever de ajudar o seu próximo. Porque às vezes tem irmão que não está aqui, como o irmão ali falou, mas vai num pequeno grupo. O irmão ele precisa se sentir acolhido. Se ele se sente acolhido, se ele vê Deus em você através do seu testemunho, ele vai querer ter esse Deus dentro da vida dele. Amém. E quando Deus ele entra na nossa vida, muitas coisas mudam. Tem coisa que é difícil da gente aceitar. Porque a gente acha que do nosso jeito é melhor.
Só que, se a gente for olhar, não é melhor. Pode ser aparentemente melhor, mas não é. Quando o inimigo ele vem nos mostrar algo, ele não mostra qualquer coisa. Ele mostra o melhor que ele tem. Por isso que muitas pessoas estão lá fora. Mas quando abre os seus olhos, ele vê que está indo para um caminho totalmente errado, um caminho de morte. E acaba ficando em uma cegueira espiritual. Nós precisamos orar para que Deus tire as escamas dos nossos olhos e nos dê sabedoria para nos guiar no seu caminho. Porque não é fácil. Não é fácil adorar a Deus. Não é fácil fazer o que é certo. É difícil, não é? É difícil. Mas a gente não tem que temer, não tem que ter medo. Simplesmente buscar a Deus. O nosso foco é o céu, é a salvação. Mas até lá vai vir muito obstáculo. Até lá muitas coisas vão acontecer para tentar desanimar. Mas mesmo assim, não desanime, irmão. Porque o que tem pra gente é eterno. O que está aqui é tudo passageiro. Esse mundo não é nosso. Se nós entendemos que esse mundo não é nosso, talvez a gente ia buscar muito mais a Deus. Será porque Jesus não voltou ainda? Você já parou para pensar? Por que Jesus não voltou ainda? Se Jesus voltasse, a gente estaria lá no céu, louvando a Deus, não teria morte, não teria choro, não teria dor. Nós precisamos fazer o nosso papel aqui primeiro. Levar a mensagem de Deus. Ser verdadeiros daquilo que a gente está falando. Sair desse mundo aqui e ir para esse aqui. Que nessa manhã nós possamos pensar melhor na nossa vida, melhor do que nós estamos fazendo, ter uma vida cada vez mais reta aos olhos do Senhor, buscar cada vez mais adorar Ele, porque o tempo do café com leite já foi. Agora é o tempo de buscar Ele de verdade, porque Ele vai voltar. E a preparação são todos os dias, não só no sábado. Que nós possamos cada vez mais nos fortalecer em fé. Buscar um pelos outros, porque isso que é importante. Não buscar só por você, mas pelo seu irmão que precisa. Amém? Os irmãos poderiam se levantar para a gente poder fazer uma breve oração? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e ainda vai fazer. Senhor, somos pecadores, somos falhos, mas mesmo assim o Senhor tem um olhar de amor sobre as nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, nós não somos nada, mas o Senhor nos ama com um amor que nós nem entendemos, um amor inexplicável. Senhor, abençoe cada um que está aqui nessa manhã. Esteja conosco a cada momento da nossa vida. Nós entendemos, Senhor, que o que a gente quer não é do seu agrado, mas que possamos sentir e fazer a tua vontade sobre as nossas vidas, por mais que seja difícil. Mas entendemos que através dessa dificuldade, ela vem também para nos fortalecer. E sabemos que quando o Senhor está conosco, tudo de bom acontece. E que as lutas se tornam cada vez mais fáceis contigo, ó Pai. Que possamos cada vez mais ter uma vida de compromisso contigo, ó Deus. Por favor, ó Deus, fortaleça a nossa fé em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que possamos, Senhor, desfrutar de um sábado, de um restante de sábado abençoado na Tua santa presença. Amém. Em nome de Jesus.